A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Hoje meditando lá em Isaías 53. Quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Aleluia. Deus querido, amado, que essa palavra possa ir ao encontro da necessidade de cada um que estará me ouvindo, que me ouve nesse momento, em qualquer parte desse mundo, em qualquer horário, que a sua palavra possa se revelar, possa trazer vida, esperança, renovo, renovação de mente. E aqui, amém? E aqui o profeta Isaías fala de Jesus, né? Antes do nascimento de Jesus, ele já falava. E Jesus foi aquele que realmente a aparência não agradava. Ele não era alguém que se destacava por coisas exteriores. Muito pelo contrário. Como um judeu, né, queimado pelo sol, com aquela aparência um tanto rude. E o pior, ele foi desprezado por todos. O próprio dono do mundo veio ao mundo e foi desprezado por todos. Ele era o próprio Deus. Como a nossa mente humana, limitada, natural, pode compreender essas coisas, entender esse amor de Jesus, entender essa escolha dele. Ele nos fez e nós pecamos, o abandonamos, seguimos os nossos próprios caminhos. E ele nos envia, ele vem ao nosso encontro para nos dar mais condições de sermos melhores, de sermos parecidos com ele. Ele quis vir habitar em nós. O amor dele nunca foi limitado por nós. Ele nos amou, ele nos ama com um amor incondicional. Ele só quer que nós conheçamos a vontade dele. E peçamos a graça, e recebamos gratuitamente a graça, a própria presença dele, a fim de que possamos vencer o mundo mal, vencer as nossas tendências carnais, aquilo que nos torna nada semelhantes a ele. E nós todos achavam, né? Quando Jesus estava aí, ele está sofrendo, ele está sendo castigado por causa dos pecados dele. E ele ainda disse na cruz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar aquele ignorante, aquele que está cego, que Satanás cegou o entendimento. Mas que Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele não nos forçará as verdades dele, a natureza dele. Porque uma coisa que ele nos deu, que ele não nos tirará, é o livre-arbítrio. Mas ele nos dá graça suficiente. Ele colocou em nós o desejo de sermos semelhantes a ele, o desejo de segui-lo, o desejo de amar tal qual ele ama. Por isso, ele coloca em nós o Espírito dele. E cabe a nós dizer sim ou não. E Jesus veio nos dar o que é a vida abundante, a vida que verdadeiramente vale a pena que nós vivamos, a vida que realmente é a nossa essência, que vem daquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que conhece o nosso caminhar, que antes mesmo de pensarmos qualquer coisa, ele já sabe. Antes mesmo da palavra vir aos nossos lábios, ele já sabe de tudo. Ele conhece todos os nossos dias. Ainda quando éramos
substância informe no ventre materno, Ele já nos conhecia. E para nossa cabeça, pensar isso de maneira natural não é possível. Nós precisamos do auxílio do Espírito. Precisamos ser pessoas espirituais para que compreendamos esse mistério tão profundo, que é o mistério de amor de Deus por nós. Ele diz que Ele tomou os nossos pecados. Ele tomou porque, segundo a lei, segundo o corte feito na história, era preciso ser sacrificado. Era preciso um sacrifício de sangue. E foi o último sacrifício feito. E acabou, não foi preciso mais. Nós temos livre acesso. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós podemos falar com Ele a qualquer momento. Nós podemos ouvi-lo. Nós podemos ter a convicção de que Ele está conosco, de que Ele fala conosco. Podemos orar, podemos buscar através da palavra e encontrá-lo. E estar com Ele, porque Ele cuida de todos nós. Como? Eu não entendo. Realmente é mistério de Deus. Ele conhecer a cada um de nós, são bilhões sobre a face da terra. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele sabe quantos fios de cabelo cada um de nós tem na cabeça. Isso é muito para a nossa cabeça. E por que nós não vamos nos submeter a um Deus desse todo-poderoso? Até quando muitos de nós vão, como diz aí a maneira popular de se falar, empinar o nariz e achar que sabe alguma coisa? Não, nós não sabemos. Nós podemos receber de Deus revelações para entendermos os nossos desafios, entendermos o desenrolar das nossas vidas, entendermos o que Deus quer de nós e encontrarmos nele forças para vivermos. Ele foi experimentado em todas as dores, ele foi desprezado, ele foi humilhado, cuspiram no rosto dele, o esbofetearam, o chamaram de ladrão, mentiroso e tantas coisas ruins, que nós às vezes passamos por essas coisas, porque o próprio Cristo fala na palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quem quiser segui-lo vai andar nas mesmas pegadas e vai saber que Ele conseguiu. Ele não nos deixou desamparados, Ele nos deu o Espírito Santo a fim de que também nós consigamos, nós possamos encontrar forças, encontrar motivo, a certeza, a fé, a graça para continuarmos. E Ele levou sobre si tudo aquilo de ruim. E quando Ele permite que algo que não seja bom fique, também é para a exaltação dEle, para a glória e honra dEle. Mas Ele nos dá suporte, Ele nos dá sustento, Ele nos dá a graça para nós suportarmos, para nós passarmos pelas situações. E Ele quer contar com cada um de nós, porque cada um de nós traz consigo um propósito que Ele deu de vida, um propósito. Não viemos à terra a passeio, não somos filhos do grande rei, filhas e filhos, por acaso. E quantos de nós nem entendem isso ainda? Não entendem a própria identidade. E talvez ainda entendendo muitas vezes, nós somos arrastados, pelo próprio mundo, pelas próprias circunstâncias, pelos próprios desafios. E a nossa alma se vê como que embriagada em sentimentos, em dificuldades, em conflitos. Mas o que pode nos ajudar, o que pode nos tirar disso, é o nosso relacionamento com o Senhor, é o nosso contato constante com a palavra, estar irmanados, estarmos ligados, tal como uma brasa está ligada à outra, ela não se apaga, mas se ela fica sozinha, ela se apaga. Deus nos fez como igreja, Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a Deus e nós temos vários irmãos. A palavra diz que estão passando pelos mesmos desafios, os mesmos confrontos, as mesmas lutas. E todos nós queremos receber a coroa de vitória, porque nós entendemos e nós cremos que a nossa vida não se resume aqui só.
a uma vida linda, uma vida perfeita, uma vida plena a ser alcançada. Não nos esquecemos que aqui também nós temos a promessa de vida abundante. Vida perfeita não, mas vida abundante. E sabemos que Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós e trabalha em nós dia após dia, vencendo em nós a nossa tendência ao pecado, nos mostrando, nos resgatando, muitas vezes de nós mesmos, daquilo que nós dizemos ser nossos limites, mas em Deus nós podemos avançar, nós podemos subir com asas como águias. Vamos ser chamados de loucos, mas isso é normal. Quem é de Jesus é conhecido como louco, porque crê, porque a fé é crer naquilo que não se está vendo, é esperar aquilo que Deus segredou a nós e que nós sabemos, porque o Espírito testifica em nós e nós caminhamos no dia a dia. Não só aguardando aquilo que Ele tem para nós, mas vivendo o processo em amor, irmanados, sendo suporte para tantos outros que precisam de nós, porque todos nós, estejamos onde estejamos, sejamos quem sejamos, todos nós somos úteis no reino de Deus. Todos nós temos algo a fazer, todos nós temos que amar. E o amar, ele é diverso. Talvez um sorriso seja uma prova de amor, seja o socorro para alguém angustiado. Ouvir sem falar, ouvir alguém que está angustiado, uma visita, uma palavra otimista, um cuidado, sabe? E tantas outras coisas mais que estão na palavra, porque a palavra tem tudo para nos ensinar, para nos guiar, para nos mostrar como viver de acordo com a vontade de Deus. Você está acessando esse vídeo agora? Eu não sei se você tem uma experiência com Cristo, mas o que eu desejo para a sua vida é que você a tenha. Que você tenha uma experiência radical, aquela experiência que vai trazer o renascimento. E a partir daí, você vai se apaixonar por Jesus. E não vai querer na sua vida nada tanto quanto estar com Ele, falar com Ele, já acordar manifestando a sua gratidão e desejar em cada minuto do dia estar ligado a Ele. Né? Como diz uma canção, esse é meu respirar. Esse é o meu respirar, tua vontade feita em mim. E nós podemos, com a presença do Espírito Santo, que nos traz graça e força, vencermos os dias maus. É o que eu desejo para você nessa mensagem breve, que o Espírito Santo abunde na sua vida, que você possa ter sua mente renovada, ter sua esperança renovada, que a sua fé cresça, que você sinta fome, sede de ler a palavra, de estar com outros irmãos, de caminhar com outros irmãos e ser o apoio para aqueles que vêm atrás, aqueles que, numa escada, os que estão mais acima olham para trás e estende a mão àquele que está vindo. E é assim que Deus deseja que nós sejamos. Eu te agradeço por você acessar o canal, te peço que curta o vídeo, dê o seu like, é muito importante para nós que você dê o seu like, a fim de que a mensagem possa chegar além. Compartilhe com seus familiares e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deus te abençoe, fique na paz, que Deus esteja sempre com todos nós, nos iluminando, nos corrigindo, nos exortando, nos tornando cada vez mais sensíveis àquilo que o desagrada e nos dando forças, graças para vencermos todos os dias, um dia de cada vez, até que cheguemos à glória. Em nome de Jesus. Um grande abraço.